8 horas da manhã em ponto, quinta-feira, 10 de junho de 2021, foi dada a largada para a reforma administrativa. Instalada a comissão especial que vai debater a PEC da reforma administrativa. Sabe quanto podemos economizar se essa reforma for aprovada aí a contento? 300 bilhões de reais em 10 anos. Claro que os parâmetros estão estabelecidos para essas mudanças todas. O objetivo é enxugar a máquina, né? Tirar de contexto, tirar do governo, tirar aquilo tudo que nós temos de excesso e melhorar o serviço, a prestação do serviço para a população. Esse é o mote central. Agora, é claro que há uma pressão muito grande, principalmente dos servidores públicos, em relação ao que pode acontecer com essa reforma. Para ter início à reforma, o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, disse o seguinte: essa reforma não vai atingir os atuais servidores. Acredito, Cláudio Humberto, Thaís Freitas, ouvintes do Jornal da Bandeirantes, gente, que sem essa declaração do presidente da casa, nós não teríamos esta sinalização para o avanço da discussão. A reforma administrativa já passou pela CCJ, vai para a comissão especial, o próximo passo é o plenário e depois do plenário vai para o Senado Federal. Trata-se da maior mudança que nós podemos ter nos regimes dos servidores de todos os tempos da história desse país. Tudo isso vai depender da vontade política, tudo isso vai depender daquilo que nós possamos enxergar, do que é justo, do que é necessário, do que é extremamente funcional para a máquina pública brasileira. É algo que será certamente replicado nos estados e municípios. Alguns deles já ensaiaram reformas administrativas, mas para ganhar esse nome reforma com R maiúsculo, com uma grande musculatura, o governo vai ter que trabalhar. O legislativo vai ter de trabalhar e vamos ter de esperar para ver se o judiciário também se coça nessa questão que diz respeito ao poder judiciário também, não só ao poder executivo e ao poder legislativo. Um poder não pode interferir no outro, mas com um assunto avançando em uma dessas casas, o outro poder se sente, claro, a pressão aumenta para de alguma forma algumas dessas regras mudarem. Nos dias atuais, nós não podemos mais aceitar alguns privilégios, né, que foram colocados aí para autoridades públicas, para aqueles que são concursados, estão no alto escalão aí do serviço público, que estão totalmente desatualizados. As empresas fizeram as suas adaptações e é muito mais fácil fazer isso no mundo corporativo, privado, do que na esfera pública, justamente pela pressão, pelo lobby, né, que o funcionalismo público tem. E aqui eu não estou falando de você, professor, não estou falando de você, policial, você que é médico da rede pública, que rala pra caramba e acaba não gozando desses penduricalhos e privilégios. O que nós precisamos acabar é com isso. Esse é o primeiro passo da reforma administrativa. A sinalização tem de ser essa do presidente da casa, senão a reforma não avança, mas se conseguirmos podar o maior número de privilégios, de penduricalhos, daqueles que são os chamados fura-teto, que ganham acima do teto constitucional. Se existe um teto, por que alguém pode receber vencimentos acima desse teto constitucional? E parabéns ao presidente da Câmara que consegue colocar essa agenda em andamento. Assim como outros atores da cena política, você vê o sucesso que foram os nossos leilões aí de aeroportos em meio à pandemia da Covid-19. Então, querer parar tudo para esperar a pandemia passar é a pior das estratégias. Parabéns àqueles que conseguem avançar nesses temas, parabéns àqueles que estão colocando então a roda para girar. O assunto da pandemia não pode sair de foco, é claro, nós precisamos ficar atento a essa questão, precisamos cobrar a vacina, estamos cobrando, mas tem uma agenda que não pode parar por causa da pandemia, para estarmos preparados para o momento em que tivermos grande parte da população vacinada e pudermos retomar todas as nossas atividades. Cláudio Humberto está em Brasília para trazer o seu destaque inicial, tem muita coisa hoje no Jornal da Bandeirantes, gente, até às 10 horas da manhã. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, Pedro Campos, bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Brasil. Eu queria trazer aqui como destaque a declaração, no mínimo lamentável, né, do presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Ele, numa demonstração de ignorância total de tudo, né? Não só do processo de desenvolvimento da América do Sul, ou das Américas de uma maneira geral,
mas também desconhecimento de história, desconhecimento total da formação sociológica, antropológica dos nossos povos aqui na América. Ele ontem fez uma declaração dizendo, entre outras coisas, que brasileiros vieram da selva, enquanto os argentinos, eles são de lascar, vieram de barco da Europa. Imagina! Foi exatamente o que ele disse. A frase completa é a seguinte: ele diz: os mexicanos saíram dos índios, os americanos saíram da selva e nós, os argentinos, chegamos de barcos. E nos barcos que vinham de onde? Da Europa. E assim construímos a nossa sociedade, foi o que disse o presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Temos aí o áudio e vídeo dessa estupidez, não é? Eu acho que sim. Podemos rodar? Escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Bom, eu já desconfiava que esse sujeito não era boa gente, já a partir das alianças que ele faz, né? Os aliados dele são gente da pior espécie. Aqui, por exemplo, no Brasil, se aliou com os aliados dele preferenciais, são ladrões notórios, né, da coisa pública. Mas ele mostrou a ignorância também da autoria, ou pelo menos do espírito da coisa, dessa frase. É uma frase semelhante a essa, foi construída pelo escritor Otávio Paz, Prêmio Nobel de Literatura, para ironizar os argentinos, né, que são muito metidos a bestas, né? O fato é que o Otávio Paz ironizou os argentinos dizendo, olha, enquanto eles acham que nós saímos dos índios, dos brasileiros da selva, eles acham que chegaram de barco da Europa. Foi uma ironia. E aí esse idiota desse presidente da Argentina adota isso como se fosse um conceito sociológico, antropológico, etc. É muito triste, mas é triste também a timidez de como essa frase ganhou repercussão aqui, né? Aqui em Brasília. Os meios políticos meio que tentaram evitar comentário. A esquerda brasileira, que é aliada do Alberto Fernandes, o presidente argentino, autor dessa frase estúpida, ficou caladinha, todo mundo muito calado. Hoje esse assunto deve ser tratado durante a reunião da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Tem gente que está querendo discutir isso, alguma reprimenda, alguma posição mais firme contra isso. Muitos parlamentares se pronunciaram, mas tem muita gente ficando caladinha, porque, afinal de contas, quando se trata da companheirada de tendências políticas, né, e todo mundo se associa a isso, ainda que a frase tenha constituído uma grave ofensa aos brasileiros, de uma maneira geral, e também uma demonstração de racismo que pode ser, na Argentina, algo que motivo de piada. Neste país aqui, racismo é crime. E, aliás, Cláudio, essa frase é a frase de uma música argentina de um cidadão chamado Lito Nebbia, literalmente. Eu tenho um trechinho aqui, é exatamente o que disse o presidente Alberto Fernandes. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Quería escrever una samba. Bem, e antes desse trecho, ele fala literalmente aquilo que havia sido dito pelo presidente Alberto Fernandes, essa história de os brasileiros vieram da selva. Olha, uma declaração lamentável, racista, que reforça conceitos que hoje já caíram por terra e que saindo da boca de um presidente que se elegeu dizendo que defende direitos de minorias, faça-me o favor, né? Faça-me o favor, eu achei o fim do mundo isso. Sabe que quando eu vi a notícia ontem, eu falei, não, isso aqui deve ser fake, né? Só me convenci quando ouvi o que disse o presidente Alberto Fernandes. Ele falou mesmo, de novo aqui. Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos.
eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. O Cláudio pontuou bem, ele não pode ser poupado, né, por ser um progressista, por ter um alinhamento político com um determinado segmento da política. Todos os brasileiros, né, todos aqueles que foram atingidos, e todos nós fomos atingidos por essa fala para lá de infeliz, preconceituosa, racista, né, por parte do presidente da Argentina, temos de vir a repudiar. Esse pedido de desculpas, a mim, não me convence, viu, Cláudio, Thaís, não sei a vocês, aos nossos ouvintes aqui que podem se manifestar, né? Dizer que foi ali, não teve a intenção de ofender, é claro que ofendeu, né? Ninguém é obrigado a conhecer essa música. O presidente tem que saber, e a gente fala muito sobre isso aqui, a autoridade da presidência da República, nas suas manifestações, cada palavra precisa ser medida justamente para não entrarmos nesse tipo de questão. A diversidade hoje é algo que é um padrão nacional, é um padrão mundial, né? O mundo inteiro precisa aprender cada vez mais a conviver com o diferente, a conviver com os outros. E cada ataque nesse sentido, nós recuamos naquilo que estamos tentando avançar há muito tempo. Então o presidente da Argentina deve muito mais desculpas ao Brasil, não foi apenas uma declaração infeliz, é preciso avançar nessa discussão e trazer aí um outro tipo de sentimento em relação ao Brasil para poder ao menos reparar o erro que cometeu ao dizer que mexicanos e brasileiros são diferentes dos argentinos. E apanhou, viu? Tá apanhando hoje, sabe aonde? Na Europa. Na Europa. Mais do que aqui, viu, Cláudio? Mais do que aqui. Jornais europeus não poupam o presidente argentino Alberto Fernandes. O El País está dizendo que foi desastrosa a frase e que diz que também ele cometeu um erro lamentável. O assunto também que é citado pelo La Nación, que diz que as declarações de Fernandes são vergonha nacional. E são mesmo, né? Foi uma vergonha o que ele afirmou ontem. Também tem essa vertente, digamos assim, até a música inspirada numa frase que era uma ironia do Otávio Paz. Inclusive o Otávio Paz, em alguns sites de notícia aqui no Brasil ontem, foi citado como sendo o autor de uma frase, ele se declarando europeísta, etc. Não, ele na verdade foi uma ironia dele em relação à Argentina. Essa frase dizendo que ele que dá conotação séria a fala do Otávio Paz, né? Diz que o Otávio Paz é argentino. Não era argentino. O Otávio Paz era mexicano. E ele estava, na verdade, ironizando, mas sem fazer disso cavalo de batalha. Foi uma ironia que ele fez aos argentinos, produzindo uma frase semelhante a essa que o presidente ontem argentino reproduziu. Mas isso não é uma coisa isolada, sabe? Isso é um sentimento argentino. Não por acaso, até a imprensa argentina, a imprensa esportiva argentina já se referiu a brasileiros como macacos, na capa, na primeira página daquele jornal, página 12, né? Eu acho que assim, enfim, um desses jornais argentinos que trata de esporte, se referiu várias vezes já ao Brasil como macaco, brasileiro como macaco, né? Tanto quanto já aconteceu, inclusive, na própria Espanha, com brasileiros sendo xingados dessa maneira. Então é preciso que os brasileiros, sobretudo por meio das nossas lideranças, reajam a isso com firmeza. Isso não é uma piadinha ocasional. Isso aí é um sentimento racista e xenofóbico dos argentinos em relação aos brasileiros. Rede Bandeirantes de Rádio.